Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano, fazendo um adendo a respeito da mensagem de ontem que eu compartilhei, falando que as tábuas da aliança, foi escrito em tábuas de pedras pelo dedo de Deus. Eu achei muito interessante essa expressão pelo dedo de Deus. Eu peguei ela e coloquei no aplicativo no Novo Testamento, para ver se eu achava alguma palavra ali com essa expressão, o dedo de Deus. E eu achei, Achei que quando Jesus Cristo ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Então eu fiz uma correlação entre essas duas passagens. Em outras passagens fala que ele expulsava pelo Espírito de Deus. Então o dedo de Deus significa o Espírito de Deus, tá bom? Só que só fazendo um adendo aqui, que no Velho Testamento quando fala que Deus ele escreveu as tábuas, da aliança ali, as tábuas de pedra, pelo dedo de Deus foi escrito, eu acredito que foi literalmente pelo dedo de Deus, tá bom? Inspirado por Deus, aliás, mas pelo próprio dedo de Deus que foi escrito, tal como Deus ele tocou as pedras lá, do irmão de Jared para que ela brilhasse na escuridão, tá bom? Só fazendo um adendo aí que eu tava conversando com o meu amigo Adriano do canal Meu Propósito, e às vezes talvez a mensagem não fique muito clara, então eu tô vindo aqui esclarecer, tá bom? Eu acredito que literalmente as tábuas de pedras, que contém os 10 mandamentos, foi escrita literalmente pelo dedo de Deus. Só achei interessante que no Novo Testamento Jesus Cristo expulsava os espíritos malignos pelo dedo de Deus também. Tá bom? Então eu quis fazer uma correlação aí. Bom, falando sobre escrever em tábuas de pedra, realmente aquilo que nós queremos que perdure, que fique por muito tempo, nós vamos escrever na pedra, né? Então, por isso tem esse simbolismo de escrever nas tábuas de pedra, tá bom? Vou até mandar um forte abraço aí para Wanda Canedo Baia, tá bom? Ela mandou uma mensagem para mim aqui. Eu pedi para ela pesquisar sobre uma história que fala sobre escrever na pedra, né? E aí ela compartilhou essa história comigo. Eu vou só parafrasear essa história aqui, resumindo, tá bom? Mas eu vou deixar ela na descrição do vídeo aqui, se você quiser ler ela na íntegra, tá bom? Ela contou aqui que nessa história que tem dois amigos caminhavam, estavam caminhando junto e eles discutiram. E um deles pegou e deu um tapa no rosto do outro, né? E o outro ficou muito triste com aquilo e não disse nada, né? Mas imediatamente ele foi até a areia e escreveu, né? Hoje meu melhor amigo me bateu no rosto, né? E aí então eles continuaram a caminhar junto, aquele silêncio, aquele clima ruim. Mas passou o tempo ali, eles chegaram no oásis. Num oásis ali tinha lagoa, tinha árvore para eles descansar e eles estavam bem ali naquele local. E depois aquele mesmo que levou o tapa, ele caiu em um buraco que era como areia movediça, lama ali que ele estava afundando. E o amigo dele, aquele que havia batido no rosto dele, rapidamente foi lá e salvou a vida dele, tirou ele daquele local ali que ele iria morrer. E aí o que que aconteceu, né? Após ele se recuperar do choque, ele pegou e escreveu na pedra, assim, as seguintes palavras, né? Hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. E aí o amigo, ao ver aquela cena, ele perguntou, por que que quando eu te bati no rosto, você escreveu na areia? E agora que que eu te salvei a vida, você escreveu na pedra? Ele respondeu dizendo que ofensas que as pessoas nos fazem, nós devemos escrever na areia, onde até mesmo um vento pode apagar aquele rastro, ou seja, perdoar facilmente. E quando alguém faz algo bom para nós, nós devemos escrever na pedra, porque nem o vento pode apagar. Eu achei interessante essa história, comparando aqui com as tábuas de pedra, né? Então a lei do Senhor ele deve perdurar em nós. E aí falando sobre perdurar em nós, eu gostei aqui de Provérbios capítulo 7, versículo 1 ao 3, que fala sobre guardar os mandamentos de Deus, guardar e viver os mandamentos de Deus. E no versículo 3 diz assim, ata-os ao teu pescoço, né? Quer dizer, ata-os aos teus dedos, desculpa, não é pescoço, ata aos teus dedos e escreve-os na tábua de teu coração. Então aqui já fala para escrever os mandamentos de Deus não numa tábua de pedra, mas dentro do nosso coração. Eu achei muito interessante e bonita essa passagem. Bom, vamos lá, continuando aqui, vou compartilhar com vocês a mensagem do Vem Segue de hoje, tá bom? Que fala aqui da designação
Êxodo capítulo 21, versículo 18, tá bom? 18 e 19. O que eu consegui encontrar aqui, né? Que são várias leis que Moisés recebeu e ele foi escrevendo essas leis. E se nós levarmos em consideração que essas leis foi escrita há 4.000 anos, né? Aproximadamente 4.000 anos atrás, olha que lei sofisticada que era, tá bom? Olha aqui o que diz essa lei, ó. Se alguns homens pelejarem e ferir um outro, né? E ferir o outro com pedra ou com o punho, este não morrer, mas cair de cama. Ou seja, dois homens brigar ali e um ficar ferido e ficar doente de cama ali por causa de ou levar uma pedrada ou mesmo no murro ali, né? Acabou ficando de cama. Qual seria a punição aqui, ó? Se ele tornar a levantar-se e for apoiado pelo seu bordão, ou seja, começar a andar com bengala ou com algum tipo de cajada ali, o que aconteceria? Então aquele que o feriu será absolvido. Absolvido do quê? É porque a pessoa não morreu, a lei era se matar, teria que morrer também. Tá bom? Era uma lei ali que tinha, né? Era pago com a mesma moeda. Porém, a pessoa ficou viva. Qual que era a punição? Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará curar-se totalmente. Ou seja, ele ia ter que pagar os remédios, né? O que precisava para aquela pessoa melhorar e também o tempo que aquela pessoa não pôde trabalhar, ele teria que pagar o sustento daquela família ali, que aquele homem sustentava a sua casa. E se você levar em conta que esse mandamento aqui, né, ele foi escrito há aproximadamente 4.000 anos atrás, olha que moderno para os tempos de hoje, né? Se uma pessoa, por exemplo, fere outra e deixa ali, ele tem que indenizar, né? Se a pessoa ficou mal, não pôde trabalhar. Eu achei bem interessante esse aqui. Outra parte também que falou aqui fala mais sobre a lei dos escravos, né? Eu vou compartilhar aqui porque tem um Salmos que a gente só consegue compreender, pelo menos eu, né? Só consegui compreender por causa da lei dos escravos aqui que tem também, tá bom? Aqui diz assim, ó. Quando alguém ferir o olho do teu servo ou o olho da sua serva. Interessante que aqui na tradução, em hebraico, escrito a palavra servo, em hebraico, é a mesma tradução para a palavra escravo. Então, escravo e servo é a mesma coisa aqui, tá bom? Lembrando também que as pessoas se voluntariavam para ser esse tipo de servo, né? Tava devendo ali, então ele ia trabalhar ali para pagar como servo, tá bom? Então, tem essa questão aqui também. Aqui fala o quê? Que se o seu patrão, né, ferir, ferir o olho do teu servo ou da tua serva e o danificará, deixará livre pelo seu olho, né? Então, se ferir o olho ali, ele não vai ter mais a dívida, porque quando ele se tornava servo ali para pagar algo, ele ia trabalhar por um período de 6 anos e no 7º ano ele estaria livre daquele pagamento, daquela dívida que ele tinha ali, tá bom? E aí tem a expressão que nós usamos hoje, né? Quando nós vamos comprar algo ali que é muito caro, a gente fala, ficou o olhos da cara, né? Então, aqui a pessoa era liberta ficava livre por causa do preço do olho, né? Então, tem esse paralelo aqui que nós usamos, tá bom? Outra coisa aqui que eu achei interessante na lei é que se alguém furtasse um boi, né, ou uma ovelha, e ali matasse aquela ovelha ou desse fim naquele boi, né, e fosse pego o ladrão, ele tinha que pagar 5 vezes o boi. Ele ia ter que dar 5 boi de volta ali para aquela pessoa. Se ele não tivesse como pagar, né, ele teria então que ser vendido como escravo ali para pagar aquela dívida, né? Então é interessante aqui essa lei. Às vezes até a gente pode achar uma lei muito dura, né? Mas pensando assim, a pessoa sabe que não pode roubar, né? E a lei é realmente para pôr medo, né? Olha, se eu for roubar esse boi aqui, nossa, me pegarem, eu vou ter que pagar 5 boi, eu não tenho dinheiro, então é melhor não fazer isso, né? Então a gente tem que pensar assim também. Então tem várias leis que foram colocadas, inclusive a lei da propriedade, né? Se você colocava fogo na sua propriedade ali na grama e fosse pôr do vizinho, destruísse a casa dele,
também existia, tinha que indenizar isso. Então eu acho que essas leis eram muito modernas, né? E eu acho incrível isso, que essas leis foram dadas por Deus aqui. Foi algumas leis que me chamou a atenção aqui, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês sobre a lei dos escravos aqui, que ajuda a entender uns salmos. É o Salmos 40. O livro de Salmos, ele é difícil você ler numa sequência, né? Porque o que acontece? A gente estava estudando sobre a libertação do povo de Israel, né? E a gente viu Salmos cantando, né, sobre a libertação, que Faraó foi morto com seus cavaleiros no mar ali, né? E aí a gente tem outros salmos, que é os Salmos de Davi. Então o livro de Salmos são canções tudo misturadas, de vários compositores diferentes. E esse Salmos 40 aqui é um salmo de Davi, escrito para... É um salmo messiânico, né? Um salmo que fala sobre Jesus Cristo, tá bom? Se quiser ler depois é Salmo 40. Mas olha só como é difícil entender o versículo 6 aqui, ó. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então é um versículo aqui difícil de entender, mas por causa da lei do escravo, que eu vou compartilhar agora, fica mais fácil da gente entender esse versículo aqui, né? Vou até ler de novo para ver se você entende alguma coisa aqui. Para mim fica difícil, ó. Sacrifício e oferta não quisestes, o meu ouvido abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Bom, vamos falar então aqui sobre a lei dos escravos. Lembrando que eles se voluntariavam, e também o escravo ali, ou servo, conforme na lei aqui, eles ganhavam também um salário, tá bom? Uma parte do salário, metade do salário ali, tá bom? Vamos por o versículo aqui, eu já vou explicar. Êxodo 21, 5. Mas se aquele servo expressamente disser, depois que ele terminou 6 anos de serviço, no 7º ano ele ficaria livre. Mas se ele expressamente disser, eu amo o meu senhor, e a minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, né? Ele fala, não, eu quero continuar aqui, eu quero continuar com o meu senhor, eu amo o meu senhor, eu amo essa casa aqui, eu amo minha mulher, meu filho que mora aqui comigo, eu quero continuar como uma condição de servo aqui. Então ele era levado até o juiz ali, e ele falava com suas próprias palavras que ele queria continuar servo daquele senhor. E aí, como testemunho disso, o servo ali, ele furava, né, a orelha ali do servo, né, o servo não, o senhor daquele servo furava a orelha do servo como sinal de que ele havia feito o compromisso de ser servo para sempre, tá bom? Mas vamos continuar lendo aqui, né? E, inclusive, essas leis vai se explicando melhor em outras escrituras, como Deuteronômio capítulo 15, versículo 18. Diz assim, ó. Seja aos teus olhos coisa dura, ou seja, não seja aos seus olhos coisa dura, quando deixar ir livre, pois 6 anos te serviu em dobro pelo salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeste. Então aqui está falando, ó, Deus vai te abençoar, o patrão, né, seria abençoado em tudo. Deus abençoaria ele se ele agisse justamente com aquele que era servo dele, com aquele escravo, tá bom? Então, como assim agir justamente? Aqui fala sobre que por 6 anos ele serviu, depois ele deixaria ir livre. Serviu, aqui fala a palavra que ele serviu pelo... Aqui diz a palavra, serviu-te em dobro pelo salário de jornaleiro. Serviu-te em dobro, né? Significa que ele serviu 2 vezes mais. E o salário dele, o jornal dele, seria metade. Então ele serviu. Na verdade, ele estava pagando uma dívida, então ele recebia apenas metade do salário pelo período de 6 anos, e depois, pago essa dívida, ele ficava livre, tá bom? E aí tinha a condição daquele servo que não queria ser livre, ele queria fazer o contrato ali, ou seja, de ficar para sempre com o senhor dele. Eu marquei algumas coisas curiosas aqui, né, porque a palavra aqui nas escrituras, muitas vezes quando fala salário, não significa dinheiro, né? A palavra dinheiro nas escrituras muitas vezes significa jornal, né? Presta atenção no termo aqui, ó. E serviu-te em dobro pelo salário de jornaleiro.
Salário, então, significa recompensa e não dinheiro. Então, ele serviu-te 2 vezes mais pela recompensa do salário, do jornal, né? Eu peguei outras escrituras aqui para ficar melhor na nossa mente, tá bom? Lucas, capítulo 15, versículo 17, que é a parábola lá do filho pródigo, tá bom? Quando ele tá comendo ali as bolotas de porcos ali, aquela comida, e aí ele lembra que o pai dele tinha jornaleiros, né? Empregados que tinha pão e fartura. Essas são as palavras dele, ó. E caindo em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Jornaleiros de meu pai. Então a palavra salário, tá bom? Na verdade, dinheiro significa jornal ou jornaleiro, né? Até porque a palavra salário, ela não representa muito bem como se fosse dinheiro. Eu vou pegar outra escritura aqui para ficar melhor, ó. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecador é a morte, mas o dom de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se você trocar a palavra salário por dinheiro aqui, não fica legal, ó. Porque o dinheiro do pecador é a morte, não faz sentido nenhum, né? A escritura dessa maneira. Então, a palavra salário na Bíblia, muitas vezes você pode transferir ela ou traduzir como recompensa, ou seja, a recompensa do pecador é a morte, aí sim faz sentido. Quer ver outra escritura que ficaria mais fácil? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 7, diz assim, ó: pois digno é o obreiro do seu salário. Muita gente pensa assim, né? Ou prega sobre isso, falando que significa ganhar dinheiro com a palavra de Deus, mas não é esse o contexto, tá bom? Não é isso que significa. A palavra salário, na Bíblia aqui, no Novo Testamento, significa recompensa. Então aqui diz, pois digno é o obreiro da sua recompensa. Agora, se a recompensa de quem peca é a morte, né? A recompensa de quem vive o evangelho só pode ser a vida eterna. Então esse é o ganho de quem vive o evangelho, tá bom? A vida eterna. Mas vamos voltar aqui para só falando aqui, por que jornaleiro significa jornal? Porque a palavra jornaleiro vem da palavra jornada. Então era a jornada de trabalho. Então significava o salário da pessoa, tá bom? Então uma vez você ouvia aí o jornal na Bíblia, o jornaleiro, é por causa da jornada de trabalho dele que ele ganhava a recompensa, né? Então o jornal era o dinheiro, tá bom? Então vamos voltar aqui rapidamente aqui, ó, Deuteronômio capítulo 15, versículo 16. Porém acontecerá que dizendo ele, né, o escravo, né, o servo ali, não sairei de junto de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa por estar bem contigo. Então tomará uma sovela. A sovela é como se fosse um arame para furar a orelha dele. E lhe furará a orelha contra a porta, e o teu servo será para sempre. E também assim farás a tua serva, se ela desejar da mesma maneira, né? Então, vamos lá para a escritura agora, já que nós entendemos um pouquinho qual era esse contrato do servo ali. Ele furava a orelha e fazia esse convênio de estar sempre ali, ia se tornar permanente servo daquele senhor, tá bom? Então, lembra que é furar a orelha aqui, qual que é a palavra aqui que ele usou? A ferramenta? Sovela, né? Como se fosse um arame para furar a orelha ali. Vamos lá. Então vamos lá para entender agora, à luz dessa explicação, Salmos capítulo 40, versículo 6. Diz assim, foi Davi que escreveu esse salmo. Sacrifício e oferta não quiseste. Então ele está falando que Deus ele não queria sacrifício e oferta da mão dele. Tá bom? Não era isso que ele queria. Isso tem uma menção que leva a gente lá para 1 Samuel capítulo 15, 22, né? Que é quando o profeta Samuel fala para Saul, vai naquela cidade e o Senhor ordenou que matasse a todos. Mas chegando lá na cidade, ele poupa o rei da cidade, né? Pegando ele como refém ali, poupando a vida do rei. E também ele pega ali bois, ovelha, o gado e poupa, né? E aí quando Samuel vem, ele quer se desculpar, falando, não, eu peguei esses boi aqui para fazer holocausto ao Senhor. Mas o Senhor ele é bem claro, né, na escritura, ele diz assim, tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifício quanto obedecer a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura do carneiro. Então, obedecer
é melhor do que sacrificar. Então o Senhor não queria sacrifício, ele quer a nossa obediência. Então aqui Davi ele está escrevendo isso, né? Sacrifício e oferta não quiseste. Então Deus ele não queria sacrifício e oferta, ele queria a obediência, tá bom? E Davi entendeu isso, ele queria a obediência que Deus desejava. Os meus ouvidos abriste. Aqui quando Davi fala os meus ouvidos abriste, está falando sobre furar a orelha, ou seja, minhas orelhas furaste. Ou seja, ele se colocou como servo do Senhor, porque ele não queria se afastar da casa do Senhor, não queria, ele amava o Senhor. Algo que Davi nunca fez foi adorar outros deuses. Ele pode ter cometido outros erros, né, que nós conhecemos, mas adorar outros deuses jamais. Ele sempre amou o Senhor e a gente vê nos Salmos, na história de Davi, ele nunca quis fazer idolatria e nunca praticou isso, tá bom? Então ele aqui nesse Salmo ele está dizendo que o Senhor não queria sacrifício, queria a obediência dele. E que ele, né, abriu as orelhas, ele se faz servo do Senhor, né, para sempre, né, porque ele ama o Senhor, ele ama a casa do Senhor. Então eu achei interessante aqui nessa parte, nesse salmo. E aí ele termina dizendo assim, né, e holocausto e sacrifício, não, e holocausto e expiação pelos pecados não reclamaste. Ou seja, Jesus Cristo, ele fez a expiação pelos pecados sem reclamar. Aqui significando que foi voluntariamente que Jesus Cristo ele entregou a sua vida. E por isso Davi o amava, porque ele pagou pelos pecados, por causa da voluntariedade de Jesus Cristo. Então é isso que eu queria compartilhar, né, sobre essa parte aqui. Que possa ficar gravado na nossa mensagem hoje aqui, que Deus ele não quer o sacrifício, ele quer a nossa obediência. Que o nosso sacrifício seja obedecer ao Senhor, ou em outras palavras, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.